O nosso amor, ele é como a neblina. Sabia disso? Sabe, como que é a neblina? Os irmãos que são do campo conhecem a neblina. Os da cidade não sabem o que é, né? Mas os mais experientes sabem. Você acorda, aí você abre aquele gramado, você vê aquele gramado todo cheio de orvalho, todo cheio de gotículas de água para os mais novos, tá? Né? E passou ali 10 minutos, nem isso, quando sai o sol, está tudo seco. Né? Você, estava tudo ali tão bonito, molhadinho, com orvalho, com sereno da manhã, e de repente, tudo some, está tudo seco. O que aconteceu? O sol vem, né? Aquela água vai para a terra e nós não vemos mais esse sereno. E o nosso amor por Deus é dessa forma. O nosso amor por Deus, ele é muito passageiro. Infelizmente é assim que funciona. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa tarde. É sobre isso que nós vamos meditar nesse início de noite. O amor do ser humano, ele é falho, mas a misericórdia de Deus, ela é grande, ela é derramada sobre nós em todos os momentos. E preparando o nosso coração, nós vamos orar novamente, pedir que o Santo Espírito nos ilumine, pedir que os nossos ouvidos sejam abertos, os nossos corações sejam abertos também, que recebam uma boa semente da boa palavra. Deus eterno, estamos na sua presença nessa noite. Te agradecemos, ó Pai, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de te louvarmos. Te agradecemos, ó Pai, por cada oportunidade que o Senhor nos dá de meditarmos na sua boa e perfeita palavra, ó Pai. E nessa tarde, neste início de noite, suplicamos, ó Pai, que o Senhor derrame mais um pouco da sua misericórdia, mais um pouco do seu amor sobre nós, agora por meio da sua palavra, ó Deus eterno. Possamos meditar na sua palavra, possamos entender a sua palavra, que a sua palavra faça morada no nosso coração e que ela produza frutos para a honra e glória do seu santo nome, ó Pai. Tudo que falarmos aqui, ó Pai, que realmente seja a revelação perfeita de Ti para o seu povo. Que nada do que for falado, Senhor, seja do nosso entendimento, seja do nosso coração humano, mas que sirva para fortalecer o seu povo, alimentar o seu povo, para que sirva, ó Pai, para santificar o seu povo. E em nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém, ó Pai. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro, quem sabe, quem lembra, vocês sabem, mas o livro que o pastor mais gosta, quem arrisca? Nossa, a igreja inteira já sabe, né? Pastor só prega... Não, faz tempo que eu não prego sobre Oséias, né? Faz tempo. Mas eu gosto demais desse livro, porque esse livro ele mostra exatamente como é o relacionamento de Deus para conosco e de nós para com Deus. Por isso, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Oséias. Vamos abrir no capítulo 6, Oséias 6. Porque nós vamos ver, irmãos, que realmente o nosso amor é como a neblina da manhã. E aí nesse capítulo nós podemos ver a visão que Deus tem sobre nós que somos o seu povo. Podemos ver 3 pontos que Deus ele identifica em nós, que somos falhos, que somos humanos e que não adoramos da forma correta ou da melhor forma. Nós não vivemos da melhor forma. Vamos todos ler então Oséias 6, versículo 4. Leiamos. Que posso fazer com você, Efraim? Que posso fazer com você, Judá? Seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Olha lá. Não sou eu que falo que o nosso amor é como a neblina, é como o orvalho. Quem está falando isso? Quem está falando isso é Deus. Mas esse texto ele é tão bonito que Deus está falando para o seu povo, Deus está falando para os seus filhos, e aqui Efraim e Judá representam as 2 tribos, grandes tribos de Israel, e agora, depois de Jesus Cristo, a quem hoje nós celebramos o nascimento, representa nós que somos o seu povo. E Deus olha e fala assim: que posso fazer com você, pastor Luciano? Que posso fazer com você, missionária Lídia? Que posso fazer com você, Samuel, filho do pastor Luciano? Só vou dar esses 3 exemplos.
Por quê? Que eu posso fazer com você? Porque o seu amor é como a neblina da manhã, como o primeiro orvalho que logo evapora. Então, primeira crítica que Deus faz a nós, irmãos, é que o nosso amor, ele é instável. O nosso amor é um amor passageiro. Nós cantamos que pode vir qualquer circunstância. Nós cantamos que pode acontecer qualquer coisa. Nós cantamos que não importa o que aconteça, estaremos com Jesus. Mas ao menor sinal da dificuldade, ao menor sinal da tribulação, ou às vezes quando recebemos aquela bênção tão grande, nós esquecemos do nosso Deus. Nós abandonamos o nosso Deus. O nosso amor, ele é tão instável, o nosso amor, ele é tão passageiro, irmãos, que pequenas coisas nos tiram da paz e da alegria que é estarmos na presença do nosso Deus. Quer um exemplo? Estava tudo pronto, estávamos ensaiando, aí o projetor deu problema. O projetor deu problema. O pastor ficou tão irritado. Que pastor? Não vou falar o nome dele. Não vou falar quem foi. Mas que irritação, Nossa, que projetor. Irmãos, antigamente teríamos que cultuar a Deus nas nossas casas ou nas praças e não teríamos... Tem pessoas que não têm um instrumento. Conheço missionários que precisam de cordas de violão porque os violões deles têm 2 cordas. Já viram isso? Porque eles não têm recursos. E aí eles adoram a Deus com 2 cordas. A gente tem aqui um monte de corda, Se for contar todas as cordas, o que não falta na gente é corda, E um pequeno projetor já tira a nossa alegria, já tira o nosso ânimo, já tira a nossa paciência, nós ficamos muito bravos, falando, Deus, será que nada dá certo? Aí Deus fala, será que nada dá certo? Realmente? Diácono Marcelo, é isso. Vocês estão com uma orquestra de quase 20 pessoas, com os irmãos amados, nos visitando, todos juntos, alegres para adorar. E será que nada dá certo? Porque por natureza nós somos reclamões e nós não reconhecemos as pequenas bênçãos que Deus coloca no nosso caminho. Não reconhecemos. Nós somos assim muito rápidos em reclamar e esbravejar. Mas nós somos muito lentos em reconhecer a graça de Deus que é derramada sobre nós em todos os momentos. Nossa, Deus, amanhã, segunda-feira, todo mundo vai estar de férias coletivas e eu vou ter que ir trabalhar. Vou ter que pegar o ônibus 7 horas da manhã e nós nos esquecemos dos 10 milhões de desempregados e muitos que não têm o pão, que passam fome, e aqui nós na IMP todos robustos, bem nutridos até demais, sobrando o alimento, a fartura. Nós nos apegamos a pequenas coisas que acontecem na vida, e nós esquecemos do grande amor e a grande misericórdia que é derramado por Deus sobre nós em todos os momentos. Porque, irmãos, palavra de Deus para nós só não somos consumidos. Por quê? Porque as misericórdias do Senhor se renovam todas as manhãs sobre nós. Amém, Pi? Senão estaríamos mortos. Senão estaríamos acabados. E Deus olha para o povo e Ele fala isso. Que nós somos um povo com amor instável e com amor passageiro. E Ele fala assim, o que eu posso fazer com vocês, ó ímpio? Aqui ele não ia falar ímpio não existia. Então ele falou, o que eu posso fazer com vocês? Efraim, o que eu posso fazer por vocês, Judá? Porque o seu amor, ele é instável, ele é passageiro. Um segundo ponto que Deus nos fala, vamos abrir Oséias 13, versículos 4 a 6. Oséias 13, versículos 4 a 6. Sabe o que Deus nos fala, irmão? Que nós somos um povo interesseiro, acredita, gente? Deus fala isso pra gente, que nós somos um povo interesseiro. Olha lá, Oséias 13, versículos 4 e 6, vamos todos ler. Mas eu sou o Senhor, o seu Deus, desde a terra do Egito,
Vocês não reconhecerão nenhum outro Deus além de mim, nenhum outro Salvador senão a mim. Eu cuidei de vocês no deserto, naquela terra de calor ardente. Quando eu os alimentava, ficavam satisfeitos. Quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam e então me esqueciam. Olha lá. Já viram acontecer isso? Quando precisamos da graça e do amor de Deus, somos fiéis crentes ardentes. Não há chuva, não há sol, não há dificuldade. Pastor, vamos vigiar que eu vou orar aqui uma semana seguida. Né? Por quê? Porque estamos precisando. Aqui Deus compara na época que o povo estava no deserto, quando o povo não tinha ali a sombra, quando o povo não tinha água, quando o povo não tinha o alimento. Então, se apegam a Deus. Mas quando Deus supre todas as necessidades, nós ficamos orgulhosos e nós nos esquecemos de Deus. Ao invés de nós adorarmos ainda mais a Deus, agradecermos ainda mais a Deus, ao invés de nós vermos as bênçãos que Deus coloca no nosso caminho, ao invés de nós pegarmos essas bênçãos e usarmos para expandir o seu reino na terra, nós começamos a criar compromissos, a criar outras coisas, a nos distrair com as coisas do mundo, porque nós estamos supridos. Olha que interessante, irmãos, historicamente, os irmãos podem pesquisar, a Igreja de Cristo, sabe quando ela mais se fortalece? Não é na fartura, não é na abundância. A Igreja de Cristo, ela mais se fortalece na perseguição. Se os irmãos pegarem a história da igreja, estudarem a história da igreja, quanto mais se perseguia a igreja, mais forte ela ficava. Quanto mais abundância a Igreja de Cristo tem, mais fraco nós ficamos. Por quê? Porque nós nos esquecemos que quem dá tudo para nós é o nosso Deus. Nós nos esquecemos que quem possibilita todas as vitórias é o nosso Deus. Não somos nós que passamos no concurso, não somos nós que conquistamos um bom trabalho, não somos nós que fizemos uma grande entrega. Foi Deus que nos capacitou, Deus que abriu as portas, Deus que possibilitou que as coisas acontecessem. Mas nós nos esquecemos disso. Quando estamos na necessidade, Senhor, tenha misericórdia de mim. Senhor, derrama a sua graça sobre mim. Senhor, não se esqueça de mim. Senhor, incline os seus ouvidos para mim. Senhor, ouça a minha oração. Mas quando estamos na fartura, Senhor, muito bem, muito obrigado, mas agora eu preciso administrar os meus bens. Nós fazemos igual o jovem rico. Venha me servir, Jesus fala, não, agora não, preciso aí resolver as questões. Venha me servir, né? E o que eu faço para te servir? Vende todos os seus bens. Não, Senhor, meus bens são muito preciosos para mim. Eu não posso abrir mão disso. Deus olha e Deus vê tudo, irmãos. Deus, Ele conhece cada caminho pelo qual nós pisamos. Deus conhece cada pensamento que está no nosso coração, não é o que vem na nossa boca. Porque a nossa boca fala muitas vezes o que os outros querem ouvir, mas o nosso coração diz a verdade. A nossa boca muitas vezes fala assim, Senhor, dê-nos para nós um grande templo, que será tudo para a honra e glória do seu nome, não é isso? Aí no fundo do nosso coração, nós queremos tudo aquilo como orgulho, como troféu. Senhor, olha o que nós construímos. No final, irmãos, nós seguimos todo o pessoal da Torre de Babel. Os irmãos lembram disso? Seguimos, somos todos Babel. Não, vamos construir algo muito grande para que todos vejam. Da boca para fora falamos que é para a honra e glória do nosso Deus. Mas no íntimo do nosso coração está cheio de orgulho, cheio de prepotência. E aí o Senhor nos corrige. E o Senhor fala para nós essa noite, nós não podemos ser interesseiros. Quando os alimentavam, ficavam satisfeitos. E quando ficavam satisfeitos, se orgulhavam. Então, se esqueciam de mim. Então, o primeiro ponto que nós
nós vemos que Deus fala conosco, que o nosso amor é instável e o nosso amor é passageiro. Eu pergunto para você nessa noite, seu amor tem sido instável e tem sido passageiro? Ou realmente a sua fé é constante e você coloca Deus acima de todas as coisas? Deus é prioridade na sua vida de verdade? Ou você troca Deus por qualquer problema que precisa ser resolvido nessa vida? Segundo ponto que Deus nos cobra nessa noite, que nós muitas vezes somos interesseiros. Nós seguimos a Deus esperando sempre as coisas em troca. Inclusive quando recebemos, nós abandonamos o nosso Pai. E o terceiro ponto, nós somos um povo decidido a seguir o próprio caminho. Abra em Oséias 11, versículo 7. Oséias 11, versículo 7. Então, ponto importante no teu projetor, né? Os irmãos leem a Bíblia novamente, não? Que bom lá. Bíblias abertas, todo mundo lendo. Oséias 11, versículo 7. Vamos todos ler, todos, em alto e bom som. O meu povo está decidido a desviar-se de mim, embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum exaltam. Olha que coisa terrível. Deus falando, o meu povo está decidido a desviar-se de mim. Nós somos chamados, irmãos, para glorificar, exaltar o nome do nosso Deus. Nós somos chamados para viver em santidade e retidão diante do nosso Deus. Nós somos chamados, conclamados é isso, somos chamados para colocar Deus sempre em primeiro lugar na nossa vida. Mas assim como Deus fala aqui por meio do profeta Oséias, Ele fala conosco nessa noite, nós somos decididos a nos desviarmos dos caminhos do Senhor. Nós deixamos ali o domingo, 17h30, estarei na igreja para prestar um culto a Deus, mas a nossa vida, de forma prática, é uma vida incoerente, ela não demonstra realmente uma dedicação sincera e devota ao nosso Deus. Nós colocamos tudo à frente de Deus. Quando sobra tempo, nos lembramos de Deus. Nós não temos apego a meditar na palavra, nós não temos apego a orar. Colocamos aqui 5 minutos uma música para orarmos. Nós não conseguimos orar 5 minutos. A minha pergunta é, se na igreja nós não conseguimos orar 5 minutos, nós fazemos isso nas nossas casas? Realmente? Nas nossas casas, diariamente? Nós deixamos a nossa Bíblia empoeirando. Quem tem a Bíblia no celular, ele até desativa automaticamente, né? Porque você não usa a Bíblia. Você não lê, não se alimenta da palavra. O que é isso? Você é decidido a desviar-se do caminho do Senhor. Não se alimenta da palavra, não conversa com Deus por meio da oração. Você não vai ser santificado. Você não vai viver em retidão. O seu coração vai dominar o seu querer. E não o Espírito Santo de Deus. Você vai fazer o que você quer e não o que Deus quer que você faça. Você vai seguir o instinto do seu coração e não o que Deus escreve e detalha o caminho que você tem que seguir. Nós somos um povo decidido a seguir um próprio caminho. Só que o nosso caminho, irmãos, é um caminho de ruína, é um caminho de morte, é um caminho de maldade. O nosso caminho não é um caminho bom. Vida nós só temos por um caminho, que é o caminho de Jesus Cristo. Amém? 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 Justamente por isso, Jesus deixa a sua glória e vem até a terra. Porque Ele sabe que se deixar que a escolha dependa de nós vamos sempre escolher o pior. Então, mesmo com esses 3 pontos, mesmo assim, Deus Ele derrama todo amor e Ele derrama toda compaixão sobre o seu povo. Mesmo nós sendo teimosos, nos desviando do caminho da vida, Deus Ele é compassivo e Ele derrama misericórdia sobre nós. Oséias 11, versículos 8 e 9. Vamos abrir Oséias 11, versículos 8 e 9. Acho esse texto tão lindo, irmãos.
Esse texto é maravilhoso. Deus olha para nós, Ele fala assim: como posso desistir de você, Efraim? E aqui você pode substituir o Efraim pelo seu nome. Mesmo você fazendo tudo isso que eu estou falando aqui, como posso desistir de você? Como posso entregar você nas mãos dos outros, Israel? Como posso tratá-lo como tratei a Dimá? Como posso fazer com você o que fiz com Zeboim? O meu coração está enternecido. Despertou-se toda a minha compaixão. Amém? Deus olha para nós, Ele fala assim: mesmo vocês sendo maus, mesmo vocês querendo seguir um caminho que não é o caminho que eu desenhei, o meu coração ele está cheio de ternura por vocês. O meu coração ele está cheio de compaixão por vocês. Sabe o que é compaixão, irmãos? Compaixão é: Deus entende o nosso caminho, Deus entende o nosso sofrimento, Deus sente o nosso sofrimento e Deus age em prol do nosso sofrimento. Amém? Isso é compaixão. Compaixão não é só saber o que é, entender a dor do outro, é sentir efetivamente a dor do outro e agir para que a dor do outro seja diminuída ou seja sarada. E por meio de Jesus Cristo, o peso do pecado, o peso das nossas dores, o peso da nossa dificuldade, o peso da nossa ignorância, ele foi levado. Por meio de Jesus Cristo, nós que éramos filhos da ira, tema do próximo louvor e palavra, hoje fomos chamados para louvor da sua glória. Nós que éramos merecedores da ira de Deus, porque somos pecadores e nos desviamos do caminho, hoje somos tomados por um Deus que é cheio de compaixão, um Deus que é cheio de misericórdia. Como posso desistir de você? É Deus nos falando essa noite. Eu acho lindo porque estamos falando do Deus Criador dos céus e da terra. Estamos falando do Deus Todo-Poderoso, irmãos. Não estamos falando de um ser qualquer. Estamos falando, e eu sempre gosto de lembrar isso, de um Deus que, pelo poder do seu querer, tudo existiu. Ele falou: haja, e aconteceu. E Deus fala assim: esse ser todo-poderoso, como posso desistir de você, ímpio? Como posso desistir de você? Eu não posso, porque o meu coração está cheio de ternura e cheio de compaixão. Irmãos, um Deus que tem ternura e compaixão para conosco, o que nós podemos esperar a mais? O que nós podemos temer? Qual o motivo da nossa preocupação? Um Deus onde pela sua boca tudo existiu. Qual o motivo da nossa preocupação, irmão? Qual o motivo do nosso estresse? Qual o motivo da nossa ansiedade? Qual o motivo de tudo? Quando realmente entendermos isso, eu estou tomando cuidado para não pregar a pregação de quinta-feira que vem, né? Estou tomando cuidado, porque palavra tão linda aqui de quinta-feira, eu estou me segurando, né? Mas só um spoiler. Nós precisamos realmente entender qual é a profundidade, qual é a largura, o comprimento do amor de Deus na nossa vida. Amém, Pi? E Deus fala, Oséias 11, 8-9 ainda: não executarei a minha ira impetuosa, não tornarei a destruir Efraim, pois sou Deus e não homem, o santo no meio de vocês, não virei com ira. Então, de filhos da ira, destinados à perdição eterna, irmãos, nós temos agora um Pai cuidadoso, que derrama ternura, compaixão, misericórdia e amor sobre a nossa vida. Se isso não basta para nós, nada mais vai bastar. Se isso não é suficiente para nós, nada mais será. Sabe, irmãos, e tudo isso nunca partiu de nós. Sempre partiu de Deus. Do homem partiu a rebelião.
Do homem partiu o pecado, do homem partiu a desobediência, mas de Deus partiu o plano perfeito da salvação, por meio de Jesus Cristo. 1 João 4,19 diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se não fosse Deus olhar com ternura e compaixão sobre a vida de cada um, nós continuaríamos dentro dos nossos pecados e debaixo da ira do nosso Deus. Não fomos nós que chegamos, agora eu cansei dessa vida, vou seguir a Deus. Você sabe, do jeito que você é teimoso, eu também sou. Aqui na INPE é uma reunião de teimosos. Sabemos disso, que por espontaneidade nós nos chegaríamos a Deus, por espontaneidade nós nos curvaríamos à grandeza de Deus. Não, estamos aqui porque Ele nos amou de Deus, Ele nos amou primeiro. Estamos aqui porque Deus, por meio de Jesus, derramou e mostrou o seu amor lá na cruz. Sabe, irmãos, quando nós falamos assim, o grande amor de Deus, o grande amor de Deus foi mostrado lá na cruz do Calvário. Nós precisamos olhar para a cruz e vermos a personificação, o amor de Deus se tornando realidade na nossa vida. Porque se Jesus não deixa glória, se Jesus ele não é humilhado como homem, nós não teríamos acesso à salvação. Nós comemoramos sim a vinda de Jesus. E a vinda de Jesus na terra é o primeiro passo da humilhação dele. Porque Ele é Deus Todo-Poderoso. E Ele abre mão de toda a sua glória. Como diz a palavra, Ele se esvazia de si mesmo. Ele se torna um ser humano para morrer por mim e para morrer por você. Quando fala, Senhor, mostra o seu amor, Deus fala, olha para a cruz. Senhor, me ajude, eu quero ver a sua misericórdia. Olha para a cruz. Senhor, cadê a sua ternura e a sua compaixão? Olha para a cruz. Eu me fiz homem e abri mão do meu eu, da minha vontade. Eu me esvaziei de mim mesmo para que hoje você tenha vida e vida em abundância. Se hoje você segue, hoje você me conhece, é porque eu deixei toda a minha glória e morri no seu lugar. Quando falarmos e lembrarmos do amor de Deus, nós não podemos excluir a cruz de Cristo, porque ela é o símbolo do amor na nossa vida. Por isso nós não deveremos pedir mais nada, nós deveremos só agradecer a Deus. Realmente deveremos viver uma vida de gratidão. Não importa a dificuldade que nós estamos passando, nós deveríamos sempre agradecer. Eu vou repetir o que eu sempre falo também. Deveríamos falar como Paulo, a minha pequena e leve momentânea tribulação. Ponto. Não importa a dificuldade. Você pode estar passando pela doença mais terrível, ou você pode estar passando por um problema bobo de um projetor. Nós devemos falar, a nossa pequena e leve provação não se compara ao que Deus já fez por mim, abrindo mão de tudo e morrendo na cruz, em morte de cruz por mim. E nada disso se compara à herança que eu já tenho garantida, a herança da vida eterna. Amém, irmãos? 1 Coríntios 15, 19 a 22, vamos abrir. 1 Coríntios 15, 19 a 22. Pastor saiu de Oséias, foi para Coríntios? Isso mesmo. 1 Coríntios 15, 19 a 22. Se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. Mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dentre aqueles que dormiram. Visto que a morte veio por meio de um só homem, também a ressurreição dos mortos veio por meio de um só homem. Pois da mesma forma como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Amém. Olha que lindo. A morte entrou na nossa vida por causa de Adão, por causa da queda do primeiro homem, mas por causa de Jesus Cristo nós temos a vida eterna. E aí eu pergunto, como não vamos celebrar o nosso Senhor, o nosso Salvador?
Não, porque não pode celebrar. Não, eu vou celebrar quem? Se eu não for celebrar a Cristo, eu vou celebrar a quem? Irmãos, o mundo chegou num ponto tão terrível, mas é tão terrível, que agora nós temos que justificar porque comemoramos, né, de forma simbólica o nascimento do nosso Salvador. Tem gente falando, não, isso daí nada a ver. O diabo agindo. O diabo não quer que celebremos Jesus, lógico. O diabo não quer que cantemos Jesus. O diabo não quer que falemos que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e só há vida por Ele. Não há igreja que salva, não há pastor que salva, não há bispo que salva, não há padre que salva, não há papa que salva, não há apóstolo que salva. Nada disso. Quem salva é Jesus Cristo. Quem salva é Deus. Coloca a fé no nosso coração e nos dá Jesus como caminho. Amém? E celebramos sim Jesus Cristo que nos dá a vitória. Por Ele somos mais que vencedores. Deus que derrama essa ternura por amor ao seu Filho. Se não somos condenados novamente, se não somos condenados nos nossos pecados, é porque o sangue de Jesus Cristo está sobre nós. Como não vamos celebrar Jesus Cristo, nosso Salvador? Celebraremos, e aliás, digo mais, devíamos celebrar todos os dias. Natal deveria ser todos os dias na vida do cristão. Quando você acorda, você tem que acordar e falar: Pai, obrigado pela sua misericórdia, sua ternura e compaixão em mais esse dia. Adoro Jesus, o Santo Cordeiro de Deus, que morreu por meus pecados. Adoro o Santo Espírito de Deus, que me corrige e mostra o caminho. Adoro o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Amém, irmãos? Amém. Amém. Deus Trino, né? Cada um com a sua função, nos levando pelo caminho de vida. Olha que coisa maravilhosa, irmãos. Você crê nisso? Amém. Você crê nisso? Amém. Amém. Essa foi a pergunta que Jesus fez, sabiam? Lá em João 11, 25 a 28, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem crê em Jesus, ainda que morra nessa terra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Aí Jesus fala: você crê nisso? Amém. Amém. Eu creio. Eu creio. Eu creio em Jesus. Eu tenho a vida eterna. E aquela lhe respondeu: sim, Senhor, eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa, e chamando à parte Maria, disse-lhe: o Mestre está aqui e está chamando por você. Olha que lindos. Creia na palavra de Deus para a sua vida. Creia nesse Deus que derrama ternura e compaixão na sua vida. Creia que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Creia que Jesus é a única opção para chegarmos até Deus. Sem Jesus, nada feito. Você pode ouvir palavras bonitas, palavras emocionantes, palavras que tocam o seu coração. Mas não é o seu coração que tem que ser tocado, é a sua alma. Não é o seu coração. Tem um monte de gente aí que toca o coração, mas apenas Jesus toca a alma. Tem muita gente que toca o coração, mas a alma desses pessoas continua morta. Apenas Jesus pode dar a vida. Quem crê em mim, esse viverá. Eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Graças a Deus. Amém? Amém. Palavra maravilhosa de Deus nessa noite, para celebrarmos o nosso Salvador. Vamos ficar...